Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Salmos 5, versos 1 a 3. Assim está escrito: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Os versos que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o que acontece a cada manhã, à luz da palavra de Deus. Aqui o salmista Davi estava se dirigindo a Deus, suplicando ao Senhor que ouvisse as suas palavras, atendesse à sua meditação, a voz do seu clamor. E isto ele fazia pela manhã. E diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. E pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pela manhã é uma oportunidade que Deus concede de um novo dia. Ao terminar uma noite, quem sabe uma noite perigosa, difícil, complicada, pesada, ameaçadora, uma noite em que a perturbação não queria dar lugar a um instante de tranquilidade. Mas a palavra de Deus nos mostra que pela manhã pode a noite escura ser, pode tudo parecer sem sentido, mas pela manhã coisas novas começam a acontecer. Uma nova manhã é o prenúncio de um novo dia, que Deus gratuitamente coloca à nossa disposição, para naquele novo dia desfrutarmos o cuidado de Deus, a presença de Deus, o livramento de Deus, a direção de Deus e a proteção de Deus para com a nossa vida. Então, pela manhã surge uma nova expectativa, uma nova esperança, um novo olhar, um novo sentido para viver. E quando chega amanhã, a noite que era dominada pelas trevas, pela escuridão, pelos problemas, pelas dificuldades, ela começa a se esvair, ela começa a desaparecer. E amanhã começa a se mostrar reluzente, clara, discernível, com tudo à luz do dia, fácil de ser observado. Então é amanhã de um novo começo, é amanhã de um novo dia, é amanhã de uma nova oportunidade, é amanhã de novos desafios que se apresentarão diante da nossa vida. E nós precisamos entender que o dia e a noite foram criados por Deus e que, conforme a linguagem bíblica, pela manhã, já no romper da alva, quando estamos terminando uma noite, para receber de Deus um novo dia, pela manhã, ainda no alvorecer, nós precisamos nos posicionar diante de Deus, para que aquele presente que Ele está nos dando, aquele dia, que já pela manhã, possamos começar de maneira correta diante de Deus, para usufruir e desfrutar tudo quanto Deus preparou para um novo dia que começa pela manhã. O salmista disse aqui: pela manhã
ouvirás a minha voz. O Senhor está sempre atento a ouvir a voz dos seus filhos que clamam desde a terra. Em momentos os mais variados possíveis, ambientes e situações, mas nada pode impedir este contato, esta comunhão, este conversar do homem com Deus, expressar a Ele o que está no seu coração, o seu clamor, a sua aflição, o seu propósito, o seu prazer, se colocar diante de Deus. E Deus que tem um amor especial por cada um de nós, porque para Deus nós somos únicos na terra. Deus não criou ninguém com cópia. Deus não criou ninguém em série. Deus criou um a um, pelo poder da sua palavra e pelo manifestar da sua glória. Então, para Deus, nós somos únicos. E o cuidado de Deus para conosco é um cuidado especializado. Deus cuida de cada um de nós de maneira única. E o resultado do cuidado de Deus na minha vida não é o mesmo na sua vida, na do outro ou de outrem. Cada um terá os seus resultados do cuidado de Deus na sua vida. Mas aquele cuidado de Deus, ele é personalizado. Ele é dirigido a você, a mim, ao outro, a cada um de nós. E nós temos que desfrutar desta bênção, desta alegria, desta oportunidade que Deus nos dá de viver na sua presença, de receber dele a cada dia, pela manhã, novas bênçãos, novas oportunidades, um direcionamento e desafios à frente que precisamos, com a graça de Deus, recebê-los e enfrentá-los e vencê-los para a glória do nome santo do Senhor. E o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Quem sabe uma voz pungente, vibrante, forte, ou por vezes uma voz fraca, debilitada, receosa, mas não importa. Se a ligação com Deus está perfeita, não importa o timbre da voz, importa o que a voz está transmitindo para Deus. Ele vai inclinar o ouvido, ele vai ouvir e vai fazer algo em favor daqueles que o clamam, daqueles que o buscam. O próprio Salomão escreveu um dos seus provérbios, Deus dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E aqui o salmista está dizendo: pela manhã ouvirás a minha voz, e pela manhã, Senhor, eu me apresentarei diante de ti. Apresentar e vigiar, ser prudente, ser cuidadoso. Deus tem propiciado estas manhãs para todos nós, o raiar de um novo dia, de uma nova oportunidade. Nós precisamos saber recebê-los de Deus e trabalhar neles e usufruir as oportunidades que nos são dadas para que o nome do Senhor nosso Deus possa ser bendito e glorificado. Logo mais vamos ler alguns textos falando sobre o que acontece pela manhã. Mas houve um santo de Deus que num passado não muito distante, ele dizia: eu primeiro preciso me apresentar a Deus e falar com Ele. Não posso me apresentar diante do mundo e das pessoas sem que antes eu tenha me apresentado a Deus. O que é isto? É priorizar a oportunidade, a presença, o contato com Deus. Isto é maravilhoso. Que bom se nós tivéssemos este hábito de que antes de falar com qualquer pessoa ou tratar qualquer negócio, que nós primeiro nos apresentássemos a Deus pela manhã. E que tivéssemos uma oportunidade, um tempo de comunhão,
de graça, de alegria, na presença do Senhor nosso Deus. O salmista disse: pela manhã me apresentarei e vigiarei. Como é que eu tenho me apresentado diante de Deus pela manhã? Como é que você tem se apresentado diante de Deus pela manhã? O que significa amanhã para a sua vida? O amanhecer de um novo dia, o terminar a noite e o começar um novo dia, com bênçãos, oportunidades e desafios. O que fazer? À luz da palavra de Deus, nós vamos ler alguns textos que vão nos dar um indicativo, que nós podemos, à luz deles, observar a nossa vivência e nos posicionar para que cada manhã não nos falte a presença, a bênção de Deus e o seu ouvido atento ao clamor da nossa alma. O salmista disse: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Vamos observar no livro de Jó, no capítulo 7, os versículos 17 e 18. O que é que está escrito lá? Jó, capítulo 7, 17 e 18. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração? Estou falando a respeito de Deus. O que é o homem diante de Deus? Para que o Senhor Deus tenha por ele estima e coloque sobre ele o seu coração e cada manhã o visites e cada momento o proves. Então, Jó deixou escrito aqui que cada manhã Deus valoriza a vida de cada pessoa e cada manhã o Senhor Deus visita o homem e a cada momento o coloca à prova. Esta visita maravilhosa de Deus para com a nossa vida, no começar de um novo dia, logo ao amanhecer, ela traz benefícios importantes e permanentes. Ela nos traz esperança, alegria, encorajamento, certeza, convicção, proteção, garantia de vitória. A presença de Deus satisfaz o gozo do nosso espírito. Pela manhã, Deus visita o homem. Lembre-se disto. Você pode não perceber, pode até ignorar, mas a luz da palavra de Deus diz que toda manhã Deus visita o homem. Hoje, pela manhã, ele fez esta visita. Estamos agora entrando à noite, e quando a noite terminar e nascer um novo dia, à luz da palavra de Deus, pela manhã, Deus voltará a visitar a cada um de nós. Então estejamos alertos, atentos, para perceber este momento e estar disponível para Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer e receber dele esta oportunidade de bênção a cada manhã que se apresenta diante de nós. Jó deixou registrado estas palavras. Em primeiro lugar, nós vimos o salmista dizendo que pela manhã o Senhor ouvirá a sua voz e que ele se apresentaria pela manhã diante do Senhor. Aqui observamos Jó escrevendo que pela manhã Deus visita o homem. Todas as manhãs Deus visita o homem porque o tem em grande estima, porque importa-se com a vida de cada ser humano. Em terceiro lugar, vamos observar
no livro de Lamentações, de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo de número 22 e 23. Assim está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, observamos aqui, em terceiro lugar, que cada manhã Deus renova as suas misericórdias em nosso favor. E que as misericórdias de Deus, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias de Deus não perdem o valor. As misericórdias de Deus não envelhecem, não ficam ultrapassadas. Por quê? Porque cada manhã Deus renova a sua misericórdia para com os seus filhos. Então veja a importância de cada manhã. Deus visita o homem, Deus renova a misericórdia. O salmista invoca Deus a cada manhã e se apresenta diante de Deus a cada manhã. É onde estão as nossas prioridades, aquilo que damos valor. Porque o valor que Deus destina ao homem é um valor maravilhoso. E nós precisamos também ter esta preciosidade de todas as manhãs nos apresentar a Deus e darmos a Ele o valor que lhe é próprio. Porque Deus é maravilhoso. Ele importa-se com cada um de nós. Em quarto lugar, vamos observar o que escreveu o profeta Sofonias, no capítulo 3, e o versículo de número 5. Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Então, observamos que cada manhã o julgamento de Deus também não falha. Se cada manhã ele visita o homem, se cada manhã Deus renova a misericórdia, existem aqueles que não querem usufruir e não dão atenção à bondade, à misericórdia e à demonstração do amor de Deus e vivem de maneira contrárias ao propósito de Deus. Mas aqui está dito que cada manhã também o Senhor Deus envia o juízo sobre a obra do mal. E ele diz-nos aqui, o profeta: cada manhã traz o seu juízo à luz, e este juízo nunca falta. Sempre acontecerá este juízo todas as manhãs. Que eu e você possamos receber com alegria e graça a visita de Deus, o renovar da misericórdia de Deus, invocá-lo a Ele e apresentar diante dele cada manhã, mas que possamos estar de maneira digna da presença do Senhor e que não enfrentemos logo pela manhã um juízo que todas as manhãs o Senhor Deus manifesta. Mas que possamos seguir adiante, entendendo a vontade do Senhor, porque quem teme, obedece e pratica o que Deus determina, ele escapa do juízo, porque ele usufrui da misericórdia e está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, nosso Deus. Mas em quinto lugar, nós observamos no Salmo 73 e verso 14.
Salmo 73, e o verso 14, está escrito assim: quando pensava, verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Estas foram palavras ditas por Asaf, quando ele desviou o foco de Deus e colocou foco nos ímpios e na prosperidade que eles tinham. Ora, quando se tira os olhos de Deus e coloca os olhos nos ímpios, não há outra coisa a esperar a não ser afligido. E isto a cada manhã, a cada novo dia, a cada nova oportunidade. Ele diz aqui: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Mas em tempo ainda, ele reconheceu esse estado de coisas quando ele entrou no santuário e entendeu qual era o fim dos ímpios e que ele precisava se apegar a Deus. E no último versículo, ele refez esta posição de que a cada manhã ele tinha sido afligido e castigado. No último verso 28 ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Cada manhã vem também a aflição, o afligir, o sofrimento. Aqui veio por causa do foco dele, que desviou de Deus e colocou sobre o ímpio. Isto atraiu aflições para Asaf. Em sexto lugar, observamos em 1 Crônicas, capítulo 23, e o verso de número 30, que está escrito assim: e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Então, aqui Deus determinou que este povo, que o servia, adorava, que eles estivessem todas as manhãs em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor. Então, todas as manhãs deve-se louvar a Deus. Colocar-se em pé é sinal de respeito, reverência, obediência, submissão, comprometimento. Todas as manhãs colocarem-se em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor. Em sétimo lugar, nós observamos em Amós, no capítulo 4, e o versículo 4, está escrito da seguinte forma: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Uma palavra de juízo para Betel e Gilgal, em virtude da transgressão, mas com um chamado dizendo que cada manhã trouxesse os sacrifícios. Deus recebe sacrifícios, mas antes do sacrifício é necessário a obediência, porque o sacrifício sem a obediência não tem valor para Deus. Por isso, está escrito nos livros de Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Então, primeiro, obedecer a Deus, apresentar-se a Ele todas as manhãs, e todas as manhãs oferecer também diante do Senhor o sacrifício que seja agradável diante do nosso Deus. Então, observamos isto em sétimo lugar. Em oitavo lugar, lá no Salmo 30, o verso 5 diz: o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Observa, a noite pode ser difícil, escura, com lágrimas, com angústias, com dificuldades, mas pela manhã vem a alegria, vem a resposta, vem o contentamento, vem o conforto de Deus. Pela manhã, o choro dará lugar à alegria. Em nono lugar, nós observamos no Salmo 46 e o verso de número 5, assim está escrito: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Toda manhã, Deus ajudará na cidade que está no meio da cidade de Deus, que está o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade. E Ele a ajudará ao romper da manhã. Então, observe, em nono lugar, Deus presente no meio da cidade pela manhã. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, ele diz: pela manhã semeia a tua semente. Então veja quantas coisas importantes acontecem pela manhã. O terminar de uma noite e o raiar de um novo dia. Aquela alva, aquela aurora, aquela manhã que se apresenta diante de cada um de nós. Ela traz em si oportunidades e bênçãos de Deus, para que possamos desfrutá-las. E se nós observarmos a isto e entrarmos por este caminho, certamente as nossas manhãs, elas terão um outro significado, e nós seremos mais cuidadosos e estaremos sempre dispostos pela manhã para também nos apresentar diante do Senhor nosso Deus, visto que Ele visita o homem a cada manhã. Que coisa importante é saber que Deus está sempre próximo a nós. O amor, o cuidado, a disponibilidade de Deus em nos ajudar, em nos orientar e dirigir e abençoar. Porque se não é Deus na nossa vida, nós não existiríamos. Ele renova o ar, Ele renova as funções do nosso corpo, a nossa vida se renova a cada manhã. Isto é o cuidado de Deus para cada um de nós. Então que possamos avaliar e não levantar pela manhã, já queixando-se da noite, reclamando do dia, das responsabilidades que vai ter durante o dia, os problemas que ficaram de um dia para o outro, e no dia seguinte vai ter que enfrentar essa situação, e às vezes vai gerar conflitos, dificuldades, contratempos, barreiras, e não se apercebe que amanhã é uma nova oportunidade de Deus. Pela manhã, temos que nos apresentar a Deus, ouvir o direcionamento de Deus e encarar aquele dia como uma oportunidade de bênçãos que Deus colocou para nós. E quando nós entendemos que o dia é resultado da bondade de Deus para cada um de nós, nós haveremos de receber este dia da melhor forma e estarmos com a melhor disposição para usufruir tudo quanto por Deus nos há de ser mandado naquele novo dia que começa pelo amanhecer. Então nós observamos aqui em primeiro lugar o salmista dizendo: pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Em segundo lugar, observamos que cada manhã Deus visita o homem. Em terceiro lugar,
observamos que cada manhã as misericórdias de Deus, elas se renovam. Em quarto lugar, observamos que o juízo de Deus também se manifesta a cada manhã. Em quinto lugar, observamos também que pela manhã vem a aflição para alguns. Em sexto lugar, que cada manhã devemos nos colocar em pé para louvar e celebrar diante de Deus. Isso a cada manhã. Em sétimo lugar, oferecer a Deus a cada manhã o sacrifício que lhe seja agradável a cada manhã. Em oitavo lugar, o salmista escrevendo diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Em nono lugar, que na cidade de Deus, o Senhor está no meio dela, o Senhor ajudará a romper da alva. Pela manhã, o Senhor estará ali. E por último, o que disse Salomão, em décimo lugar, Salomão disse para semear pela manhã. Amanhã é o melhor tempo e favorável para se lançar a semente. Logo vem a tarde, vem o sol, depois vem a noite e fica mais difícil. Mas pela manhã é possível assim fazer. Então observamos coisas importantes que acontecem a cada manhã e que nós podemos usufruir delas pelo tempo, pela bondade, a graça e a misericórdia que Deus confere a cada um de nós. Então sejamos gratos a Deus por cada manhã que Ele nos permite acordar vivos e desfrutar da sua maravilhosa presença. E que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.